Olá, tudo bem? Este é o 41º episódio de Fichamento. Bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast, onde transformamos livros complexos em narrativas envolventes para todos nós. Hoje o livro que vamos apresentar é O Futuro da Mente, a busca científica para entender, aprimorar e potencializar a mente, de Michio Kaku. Kaku, um dos maiores divulgadores da física teórica da atualidade, nos oferece uma viagem pelas fronteiras do que conhecemos sobre a mente humana e o cérebro, além de especular sobre o que a ciência pode nos proporcionar em um futuro não tão distante. A pergunta que paira durante todo o livro é uma que também trago para nossa reflexão. Até onde podemos ir quando o assunto é entender e expandir os limites da mente humana? Isso nos leva a pensar sobre os avanços científicos e as implicações éticas que os acompanham. A mente humana, esse emaranhado de bilhões de neurônios interconectados, é o próximo grande desafio da ciência. Com novas tecnologias como a ressonância magnética funcional, IRMF, e a interface cérebro-máquina, estamos cada vez mais próximos de compreender o funcionamento dos pensamentos em tempo real. Mas o que isso significa para nós? Se podemos ler e medir pensamentos, estaremos de fato compreendendo o que é pensar, ou apenas registrando mecanismos biológicos? Aqui surge a primeira provocação. Se pudermos ver e mapear a mente, onde fica o conceito de consciência? Será que a ciência um dia conseguirá explicar por completo o que é a consciência? Ou este será sempre um domínio inatingível, algo que escapa às leis da física e da biologia? Nossa identidade, nossa percepção de sermos indivíduos conscientes, pode ser quantificada, ou ela reside em um plano que a ciência ainda não alcançou. E se formos capazes de replicar a consciência em máquinas, elas seriam dotadas da mesma essência que nós? Ou estariam apenas simulando algo que nunca entenderão por completo? O cérebro é mais do que uma máquina. Kaku nos faz pensar sobre essa questão ao explorar os limites do que conhecemos sobre nossa mente. Ele sugere que no futuro seremos capazes de controlar objetos apenas com o pensamento, graças às interfaces cérebro-máquina. Mas até onde isso pode nos levar? Estaremos prontos para uma realidade onde o corpo físico deixa de ser a única ferramenta para interagir com o mundo? Imagine um cenário em que, sentado em sua casa, você controla uma máquina a milhares de quilômetros de distância, ou até mesmo em outro planeta. Essa desconexão entre mente e corpo seria o fim do que entendemos como ser humano. Agora, um ponto ainda mais profundo. E se pudéssemos transferir nossa mente para um ambiente digital, preservando nossa consciência enquanto o corpo envelhece e morre? Kaku explora essa ideia ao falar sobre o upload da mente, uma possibilidade que, embora ainda esteja longe de ser realidade, já é cogitada por cientistas e futuristas. Mas aqui entra uma questão filosófica. Se transferirmos nossa mente para um computador, ainda seríamos nós? Ou estaríamos criando uma cópia de nós mesmos, sem a essência do eu? Talvez no futuro, nossa identidade não esteja mais vinculada ao corpo, mas ao que acumulamos em nossa mente. E se assim for, até onde estaremos dispostos a abrir mão da nossa humanidade em troca de uma pseudo-imortalidade digital? Kaku também nos apresenta a possibilidade de ampliarmos nossas capacidades mentais de forma significativa. Imagine se pudéssemos aumentar nosso QI em níveis jamais vistos, ou melhorar nossa memória a tal ponto que lembrar de qualquer detalhe seria tão fácil quanto respirar. Isso nos leva a outra reflexão. Será que estaríamos criando uma nova desigualdade social, onde aqueles com acesso à tecnologia para aprimorar a mente serão intelectualmente superiores aos que não têm essa oportunidade? A divisão entre humanos normais e aprimorados poderia gerar tensões sociais e éticas. Estamos preparados para enfrentar os dilemas morais que surgirão com a possibilidade de manipular nossas próprias capacidades cognitivas? Outro ponto levantado por Kaku é a ideia de uma internet da mente, onde nossos pensamentos e memórias poderiam ser compartilhados diretamente com outras pessoas, como fazemos hoje com textos, imagens e vídeos. Mas será que estamos prontos para abrir mão da privacidade dos nossos pensamentos? A possibilidade de compartilhar e acessar diretamente o que se passa na mente de alguém traz consigo um risco. E se nossos pensamentos mais íntimos fossem expostos sem controle? Será que uma sociedade com uma transparência mental sobreviveria
Ou isso destruiria os alicerces da nossa convivência social, baseada em limites e na separação entre o que dizemos e o que guardamos para nós mesmos? Essa questão nos leva a outra reflexão sobre a inteligência artificial. À medida que máquinas se tornam mais inteligentes e avançadas, será que algum dia elas desenvolverão uma consciência similar à humana? Kaku levanta a possibilidade de que, no futuro, poderíamos criar máquinas que pensem e ajam de maneira autônoma. Se essas máquinas forem capazes de criar, sentir e evoluir, o que isso nos dirá sobre nossa própria consciência? Seriam elas consideradas uma nova forma de vida? Ou ainda estaríamos criando um reflexo do nosso próprio entendimento limitado sobre o que significa estar consciente? E mais, seríamos capazes de coexistir com essas máquinas, ou veríamos nelas uma ameaça ao que entendemos como humano? Finalmente, uma das ideias mais intrigantes do livro de Kaku é o futuro da mente como energia pura. Ele especula que em um futuro muito distante, poderíamos nos libertar completamente dos limites do corpo físico e nos tornar consciências capazes de viajar pelo cosmos. Essa ideia nos provoca a pensar: estamos preparados para abandonar o que nos faz humanos, para explorar o desconhecido? Ou será que, nesse processo de transcendência, perderíamos nossa essência? A mente é realmente capaz de existir sem o corpo, ou essa separação seria o fim daquilo que chamamos de ser? Kaku nos convida a refletir sobre um futuro em que a própria definição de vida, morte e existência pode ser transformada. Essas reflexões trazem à tona uma última provocação. Estamos prontos para a revolução que essas tecnologias prometem trazer? Compreender a mente humana pode ser o maior feito científico da nossa era, mas isso também abre portas para dilemas que jamais imaginamos. Será que a sociedade está preparada para lidar com os desafios morais e éticos de um mundo onde a mente humana pode ser manipulada, aprimorada e talvez até transferida para outros corpos ou máquinas? Em O Futuro da Mente, Kaku nos leva a refletir profundamente sobre o impacto dessas descobertas na nossa vida cotidiana. Ele nos mostra que, embora a ciência esteja nos conduzindo a um futuro impressionante, não devemos esquecer de questionar e refletir sobre as consequências desse progresso. A ciência por si só não oferece respostas definitivas sobre o que é ser humano, mas ela nos dá as ferramentas para investigar essas questões e buscar entender o que nos faz únicos. Então, ao final deste episódio, convido vocês a refletirem mais uma vez. Até onde estamos dispostos a ir para expandir os limites da mente? O que significa realmente entender a mente humana? Gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham. E, se este episódio te fez pensar, te instigou a refletir sobre o futuro, compartilhe o link com amigos, familiares e colegas. Este é o tipo de conversa que precisa ser expandida, multiplicada, levada para todos os cantos, porque é tempo para o entendimento.